Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 do workshop de avaliação psicológica de alta performance. O que todo psicólogo deve fazer, deve saber. E hoje nós temos como tema da nossa aula como construir uma carreira de sucesso em avaliação psicológica. Essa aula, ela tem por objetivo mostrar como psicólogos podem planejar e executar ações estratégicas para consolidar uma carreira sólida, bem reconhecida e financeiramente recompensadora na área da avaliação psicológica. O que todos nós queremos, não é mesmo? Mas antes de começar a aula, eu queria dar para vocês alguns avisos importantes. Se você perdeu a nossa aula 1 e a nossa aula 2, não se preocupe, a gente vai mandar para vocês um resumo das nossas aulas e a cópia da nossa gravação. Sim, nós teremos certificados para esse workshop. Quem se interessar, vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, a comunidade da avaliação psicológica, vai preencher um formulário que nós iremos mandar lá e vamos enviar o certificado para vocês, tá bom? E essa aula tem material de suporte e atividades. Bom, pessoal, eu queria começar então a nossa aula falando que você nunca deve comparar o seu começo com o meio do caminho de alguém, né? Aqui somos nós, é o nosso começo, onde nós éramos inseguras, nós tínhamos medo, nós não sabíamos como fazer uma avaliação, o que fazer, o que avaliar, o que escrever num relatório, num laudo, num atestado. E essas somos nós, no nosso meio do caminho. Então, nunca se compare com essa daqui, quando você ainda está no começo. Por quê? Porque todo mundo tem o seu caminho, todo mundo tem a sua história. Nós passamos por 19, 18 anos, né, para poder chegar a esse nosso meio do caminho, aonde a gente está. Mas por que eu trouxe, então, essa imagem? Porque a gente quer mostrar para vocês que sim, que é possível, né? É possível, sim, chegar ao meio do caminho, tá bom? Depois de tantos percalços, a gente conseguiu aí encontrar o nosso caminho na avaliação psicológica, vencer as nossas inseguranças, os nossos medos. Então, sim, é possível. Essa imagem eu quero mostrar para vocês, é essa mensagem com essa imagem, tá bom? E o sucesso da avaliação psicológica, na avaliação, o sucesso da avaliação psicológica, ele não depende apenas só de técnicas e conhecimento teórico. Isso é primordial, né? É um ponto de partida, digamos. Mas o sucesso, a mentalidade de sucesso, que é um dos pilares que sustentam a jornada do profissional, né? De qualquer psicólogo, na verdade, que deseja construir uma carreira sólida e alcançar os seus objetivos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos explorar um pouco como a mentalidade e atitudes certas podem impactar a sua carreira na avaliação psicológica, tá bom? E aí, eu começo mostrando para vocês a diferença entre a estagnação e o crescimento, né? A estagnação é aquela pessoa que se encontra sem ação, ela está com medo, ela está insegura, ela não sabe o que fazer, ela fica naquele lugar de se sentindo perdida e que eu não aprendi nada e agora eu não sei o que fazer. Não aprendi nada, que eu quero dizer, na faculdade, né? Que a gente sabe que as faculdades de psicologia, então ainda hoje, depois aí de 19 anos que a gente se formou, a gente sabe que sim, a gente não aprende muito sobre avaliação psicológica na faculdade, né? A faculdade, ela é falha na questão da avaliação e muito menos a prática, né? Quando se aprende alguma coisa de teoria, mas a prática, ela é muito falha. Então, a pessoa assume esse lugar, já que eu não aprendi, e ela fica estagnada, né? O que eu vou fazer com isso? Eu fico com medo, eu fico insegura, para aquela mentalidade ali de crescimento. Como é uma pessoa que pensa, né, com crescimento? Essa pessoa tem ação, ela busca se aperfeiçoar, ela busca estudar, ela busca vencer a insegurança, ou seja, ela busca sair daquele lugar que, apesar de ser um lugar que não é bom, mas ele é um lugar seguro, né? Um lugar que já é conhecido por mim.
Então, ela busca sair desse lugar, vencer a sua insegurança, atrair clientes, alcançar a sua estabilidade financeira e a sua estabilidade profissional e pessoal. Então, essa é a diferença, né, de quem está na estagnação e quem está no crescimento. E aí, é o que eu chamo vocês, o grande objetivo dessa aula é chamar a atenção de vocês. Em que lugar você quer estar? Você quer estar nesse lugar de estagnação ou você quer estar nesse lugar de crescimento? Porque a jornada do psicólogo na avaliação psicológica é o que eu já iniciei falando. A faculdade não prepara a gente, nós não temos uma prática também estruturada, né, uma prática muito, muito mal estruturada, uma insegurança técnica e temos medo, sim, de cometer erros. Por quê? Por conta de todos esses outros 3 fatores. Né? Então, se eu não fui preparado na faculdade, se me faltou prática, eu fico insegura e, claro, me dá medo, sim, de cometer erros. Só que é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A gente não tem culpa do que aconteceu com a gente, do que fizeram com a gente. Né? Ok, não tivemos isso lá na nossa formação, não foi nossa culpa, né? Foi culpa da grade da faculdade, mas é a nossa responsabilidade fazer, né, o que vamos fazer do que fizeram com a gente. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer com o que fizeram de você? Você quer ficar naquele lugar estagnado, sem ação, inseguro, com medo de errar? Ou você quer ir para o lugar do crescimento? A responsabilidade é sua. A culpa não é, mas a responsabilidade sim. Os erros mais comuns que impedem o nosso crescimento enquanto psicólogo dentro da avaliação psicológica é essa falta da prática técnica e também não investir em capacitação. Ao mesmo tempo que eu não tenho a prática, eu também procuro não investir, né? Não corro, não busco atrás. Eu tenho também uma falta de um suporte prático, é difícil encontrarmos supervisões, né? Eu também não busco supervisão. Eu não é uma falta de atualização e uma baixa confiança profissional, que vai gerar isso tudo. Além de falar que nós não fomos treinados também para precificar o nosso serviço, né? Para lidar com números, né? A gente não foi treinado para lidar com números. Então, a gente tem também ainda uma dificuldade para precificar o nosso serviço. Quantas vezes eu e Cibele, eu tenho certeza que ela também já passou por isso, fez uma avaliação psicológica em que a gente trocou cebola, né? A gente não ganhou dinheiro, a gente cobrou um valor e aí depois, quando a gente foi contabilizar na ponta do lápis, que foi colocar o preço dos testes, o deslocamento, o valor da sala que a gente tem para, né, que a gente paga o aluguel, enfim, fomos contabilizar tudo, não dava o valor da avaliação que a gente tinha cobrado, né? Então nós não sabemos fazer isso. Esses são os erros mais comuns. Me diz, Prisci, você comete ou já cometeu algum desses erros? E aí, de novo, eu venho aqui te instigar, de novo, eu venho aqui te chamar para a responsabilidade. Você vai continuar assim? Vamos continuar assim? Porque precisamos aproveitar, gente, que a avaliação psicológica é exclusiva da nossa categoria. A gente precisa se apoderar disso e fazer o melhor que podemos fazer. Né? Terapia, qualquer um pode fazer. Não precisa ser psicólogo para ser terapeuta. Você pode fazer um curso rápido de um final de semana, você pode fazer um curso de coach, mas a avaliação psicológica, somente nós, psicólogos, podemos fazer. Então, vamos nos apoderar disso e fazer o melhor que pudermos? Também, viu? Tem um material em PDF. Então, vamos dar sequência para que ao final também vocês recebam o presente final da aula 3, certo? Então, vamos falar sobre a investidura na nossa carreira, né, em avaliação psicológica. Então, o que, que a gente precisa estar atento? A gente precisa estar atento à alta demanda, ou seja, né, agora em 2025, quais são as demandas de avaliação psicológica? O que, que os índices estão mostrando para a gente? O que, que os dados estão mostrando? O contexto, o mercado, né? Então, a gente tem áreas como o trânsito, a gente tem áreas da saúde clínica, a saúde ocupacional, saúde do trabalhador,
aviação e cirurgias, onde estão com uma crescente aí, né, requerendo profissionais qualificados para conduzir avaliações psicológicas. Então, por exemplo, o trânsito, há um decreto lá no Congresso. Se esse decreto for aprovado, as avaliações psicológicas vão ser realizadas para todos nós que temos habilitação, certo? Então, quando a nossa habilitação vencer, a gente vai precisar ser submetido a essa avaliação. Hoje não funciona. Hoje, a avaliação psicológica no contexto do trânsito é para a primeira habilitação ou para quem trabalha profissionalmente, com atividade remunerada. Mas se o decreto for aprovado, aí todos nós, inclusive, também vamos ser submetidos. Então, ou seja, temos aí né, vamos ter um boom na psicologia do trânsito, se der tudo certo aí com um projeto de lei. Uma outra área muito promissora também é a área de saúde mental e a área de avaliação nesse contexto organizacional e ocupacional. A NR01 chegou aí no final do segundo semestre de 2024, onde que as empresas, elas precisam, né, se submeter, então, a avaliações constantes e periódicas com psicólogos em relação à saúde mental dos seus colaboradores, em relação à assédio moral e tudo que envolve o contexto. Então, estamos aqui para ocupar esses espaços. E eu tenho certeza que vocês vão ocupar também. Vamos agora pensar como a gente pode ser reconhecido no mercado. Então, assim, né, tornar-se especialista em uma área específica posiciona você como referência. Aqui a gente não está falando da especialidade, que é aquela de uma pós-graduação. A gente está falando da prática e do acúmulo de experiência, né, de pessoas que recebem essa demanda e se solidificam, então, com essa demanda. Então, se a gente pratica avaliação psicológica, se a gente maneja instrumento psicológico, né, com uma certa frequência, não tenha dúvidas que os colegas todos aí de vocês, né, vão pensar logo, né, qual é o nome, então, mais fácil que alguém que eu conheça, para que eu possa encaminhar e para que possa, então, realizar essa avaliação psicológica do meu paciente, ou quando a gente também já tem uma indicação, certo? O impacto profissional e pessoal. Então, avaliações éticas e precisas, elas transformam vidas e elas contribuem para decisões importantes em diversas áreas. Não tenho dúvidas. Então, assim, né, as varas de infância, as varas de juventude, infância e adolescência, as varas de família, a gente tem aí também os contextos organizacionais, o contexto do trânsito, os portes de arma. Então, muitas, as cirurgias, as equipes de cirurgia, as equipes médicas, elas precisam, né, compreender o funcionamento do sujeito para que o próximo passo ele possa ser avançado e ser executado. Ok? Bom, e aqui eu estou trazendo para vocês um importante estudo, uma importante busca, né, que realizamos recentemente, ainda esta semana, e os dados mais atualizados são esses de 2023, de 80.400 cirurgias realizadas no Brasil, nesse contexto da avaliação de bariátrica, tá? Então, olha, foram 80 mil, mas a sociedade lá, né, brasileira, ela trouxe para a gente um dado de 8 milhões de pessoas com indicação. Elas não foram, nem todas essas 8 milhões foram submetidas. Se fossem submetidas, será que você está preparado para receber? Tá, não? Então vamos nos preparar. Porque né, essas pessoas vão entrar já, né, na próxima etapa, na etapa da avaliação psicológica. Né? E a gente quase não tem profissional, então, capacitado, habilitado, com experiência e interesse de abraçar essa demanda. Aí, 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso, né? Esse dado aí foi de 2023. Então, sendo que 34% é obeso e 22% com sobrepeso. O que isso quer dizer para a gente? Que a gente, né, precisa estudar um pouco de como funciona a avaliação psicológica dentro desse contexto e todas as normativas e as legislações que envolvem a obesidade e a cirurgia bariátrica. Já em relação à fertilidade, a gente tem o termo mulheres em idade fértil, né, que é o MIF no Brasil. Corresponde a uma faixa etária de 10 a 49, ou seja, né, 51,6% do total de 104 da população feminina, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras do Município. Né? Então, a gente também tem um índice alto aí de mulheres férteis e que né, tem uma crescente também busca em relação à cirurgia de esterectomia, em relação à cirurgia de esterilização, que pode ser a vasectomia ou pode ser
a laqueadura, né, de trompas, certo? Em dezembro de 2024, o Brasil apresentou aí quase 2 milhões de pessoas interessadas, né, em colecionar armas, né, em pessoas em clube do tiro, atiradores e caçadores. Isso quer dizer o quê, Sibeli? Isso quer dizer que se a gente tem 2 milhões de pessoas pensando, então, em porte de arma ou aquisição de registro para manuseio de arma de fogo, então ele vai precisar de uma avaliação compulsória. E essa avaliação compulsória é feita por quem? Por nós, psicólogos capacitados. A gente precisa conhecer, né, todos os decretos da Polícia Federal, né, do Conselho Federal de Psicologia também, para que a gente possa realizar e atuar. Existe alguma especificidade e a gente vai falar sobre ela lá no nosso curso de formação, o PC Avança, tá bom? O número de armas registradas hoje no Sistema Nacional de Armas, que é o SINARM da Polícia Federal, ele só tem aumentado nos últimos anos. Entre 2017 e 2022, 144,3% de crescente, né, no número de armas registradas. Então, isso quer dizer que é uma tendência aí, né, promissora para nosso mercado. Em 2023, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela estimou também que seriam realizados mais de 2 milhões de procedimentos cirúrgicos. Gente, o Brasil, ele está entre os países que mais realizam cirurgias plásticas. E aí, as equipes hoje, de cirurgiões, estão preocupados com a saúde mental de seus pacientes. Será que todo mundo está bem para tomar uma decisão, né, e realizar uma cirurgia plástica com segurança para uma modificação, ou algum impacto em seu corpo? Então, eles estão, né, a tendência é que os cirurgiões plásticos, e nas grandes metrópoles isso já tem funcionado, é uma tendência, e a gente não pode ficar esperando o coleguinha chegar lá e ocupar espaço, né, vamos fazer isso. 1.547 mulheres possuem habilitação válida para pilotar aeronaves, vejam só, enquanto 47.500 homens já são habilitados, segundo a ANAC. Então, esse dado é de 2024, né? E aí a gente precisa pensar que existe uma procura muito grande de pessoas para a formação, né, de curso de piloto de avião e de comissário de bordo. Então, né, tudo que envolve piloto e comissário, existe avaliação compulsória na área de psicologia, que é a nossa. Então, vamos lá, fazer parte desse grupo. Quais são os passos fundamentais, então, Sibeli, para que eu possa construir essa minha carreira? Eu quero ter essa carreira de sucesso, e a minha jornada precisa ser, então, de excelência e alta performance, ok? Então, se você está decidido, o primeiro passo é você escolher seu nicho de atuação. Então, você precisa identificar as áreas de alta demanda. A gente já apresentou aqui para você, né? Então, existem outras áreas? Existem muitas. A gente fala muito sobre isso em nossos conteúdos, né, e nossa formação. Mas aqui neste momento, né, em tempo curto, a gente fez uma breve apresentação, uma breve demonstração aí de pesquisa, e aí a gente sugere que vocês trabalhem, então, pensando aquilo que identifica mais, e que vocês realizem também uma técnica de análise SWOT. A análise SWOT é bem legal para que a gente possa conhecer as nossas potencialidades, para que a gente possa conhecer as nossas fraquezas, né? O que a gente tem de habilidade, de competência aí, e que a gente possa pensar nas oportunidades e nas ameaças também no mercado escolhido. Então, é uma técnica legal, e se você não conhece essa técnica, a gente vai enviar essa atividade para você realizar lá junto ao PDF, né, que é o material da aula. Certo? Bom, passo 2 agora. Invista na formação, né? Atualize-se sobre as regulamentações do CFP e aprofunde-se nos testes mais usados. A gente precisa, né, estar lá participando de fóruns, de grupos de psicólogos, trabalhando com network, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa, então, estar, né, por dentro das tendências. Quais são os testes hoje bem aceitos no mercado, bem reconhecidos, né? Quais são os testes que os colegas, ou que tá, em cada área ele está sendo bem utilizado? Então, vamos, né, vamos pensar sobre isso e vamos partir, então, para essa pesquisa, certo? Então, né, participe também de que ensine aplicação, né? Então, ou seja, às vezes tem o nosso workshop, a gente não ensinou porque precisa ser exclusivo, mas, né, alguns grupos, alguns fóruns, a gente mesmo participa, que a gente possa trocar. Então, às vezes a gente troca ali material, a gente troca informação, a gente troca, por exemplo, dúvidas, né, sobre as interpretações, né, sobre algumas especificidades dos testes, como o palográfico, como os testes de atenção e memória.
né? Então, é uma sugestão importante e muito, eu diria que é diferencial. O passo 3 é você melhorar a sua prática. Então, ou seja, né, depois da sua análise SWOT, pare, se você não fez, né? Você para, confere se já tem o material disponível lá no grupo, porque se tiver o material disponível, eu sugiro que você faça essa análise agora. Porque aí você vai pensar, através da análise, vai repensar e você vai ter um feedback, né, próprio. O que você precisa melhorar? Qual é a habilidade que você precisa desenvolver? Qual é a competência que ainda te trava? Aí você pode ser na hora de escrever, na hora de se comunicar, né? Então, ou seja, a gente precisa ter algumas competências desenvolvidas, isso é incontestável. Por quê? Porque, por exemplo, quem trabalha com avaliação psicológica precisa gostar de escrever, porque a gente vai precisar elaborar documentos, né? Precisa gostar de matemática, porque a gente vai trabalhar com estatísticas, a gente vai trabalhar com tabelas normativas, com números, né? Então, a gente precisa, quem não gosta de interpretação de texto, aí precisa, né, virar um pouquinho a sua chave, porque a avaliação psicológica é interpretação, é integração de dados, isso é global. Nenhum teste dá um resultado pronto. Eu apliquei um teste em memória, então quer dizer que essa pessoa tem essa memória. Não, a gente precisa associar outras técnicas, compreender globalmente ali o sujeito, o seu funcionamento, para que a gente, então, né, ir preparado, que a gente possa, então, né, ter um domínio. Então, a gente precisa aprender a elaborar relatórios claros, objetivos, alinhados às necessidades de cada cliente, de cada contexto, de cada instituição, daquele que solicita, né? Que pode ser uma instituição, pode ser uma equipe médica. Então, a gente não vai colocar nada que tenha a ver. A gente tem que ver o que é relevante. E aí, na nossa formação, a gente vai falar sobre isso. Porque lá a gente tem módulos específicos de técnicas de observação, de técnicas de entrevista e técnicas também de outras técnicas também de coleta de dados para interpretar, né? Desenvolve habilidades de comunicação. Então a gente vai precisar. A entrevista devolutiva é uma técnica onde a gente precisa, né, apresentar empatia, a gente precisa observar como o sujeito recebe os seus resultados, né? Quais são os achados que foram apresentados na avaliação. E não é só apresentar, né? A gente precisa então a gente já tem uma pequena, assim, uma margem, né, de noção de como ele funciona. Então, a gente precisa apresentar de forma personalizada para cada sujeito o resultado, né? Então, são habilidades que a gente vai precisar desenvolver. E o quarto passo, ele fala sobre a presença e posicionamento no mercado de trabalho. Então, hoje, como é que está funcionando o nosso mercado de trabalho? Vamos fazer uma pesquisa, né? Faça assim, rapidamente assim, as pessoas que você tem proximidade, os psicólogos, os profissionais de saúde, quem é que atua com avaliação? Escreve aí agora na sua agenda, no seu bloquinho de anotação. Né? Faz um levantamento assim, rapidamente assim, deixa eu pensar. Então, né, e queira fazer parte dele, né? Por quê? Porque nem todo mundo está posicionado, nem todo mundo está abraçando essa demanda. E aí, né, se você está interessado, aí a gente precisa incluir, então, nesse quarto passo, depois de tudo que a gente já falou, sobre construir um perfil profissional no LinkedIn, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, né? A gente precisa também conhecer muito de ética para saber o que a gente pode falar, o que a gente pode apresentar, e a gente pode trazer muito conteúdo legal, como a gente está aqui trazendo, né? Sem saber, e sem, por exemplo, se certificar que você já é um psicólogo com CRP ativo, né? Mas a gente pode transmitir autoridade, conteúdo, para a gente começar, né, é, apresentar, né, o profissional que a gente é. Então, compartilhe conteúdos relevantes, né, fale sobre avaliação psicológica para atrair clientes, né, para atrair, mencione com seus colegas que você já realiza também, e é assim você vai consolidando a sua autoridade, certo? E o quinto passo, construa as parcerias estratégicas. Essas parcerias estratégicas é o network. A gente precisa estabelecer conexões com médicos, com instituições corporativas, né? Com empresas, clínicas, profissionais de saúde que indiquem os nossos serviços. Então, inicialmente, a gente precisa ir lá, se apresentar, bater na porta, apresentar nosso portfólio. Tem um portfólio, aprenda a construir um portfólio. Né? Então, assim, qual é o passo a passo de uma avaliação psicológica? Se você tiver esse portfólio pronto, explicando como é o passo, como muitos fazem já para uma psicoterapia, né? Então você já está diferente, você já está se apresentando ali de forma diferenciada,
né? Então, participe de eventos, congressos, amplie sua rede de contatos, né? E sempre trazendo aquilo que você tem mais conhecimento, né? Que você tem segurança de falar e de falar sobre e fazer sobre. E aqui são algumas dicas para superar os principais desafios, né? E insegurança profissional faz parte, não tem jeito. Acho que uma insegurança, quando a gente reconhece que é insegura, é o primeiro passo, na verdade, para uma jornada comprometida. Porque se a gente reconhece que a gente está insegura, porque a gente precisa se movimentar. E a partir do momento que a gente se movimenta, a gente vai crescer, então, né, estudando e se capacitando. Então, participe sempre de supervisões, mentorias para revisar casos e receber feedbacks técnicos. Isso é importante. Utilize as ferramentas, roteiros validados para aumentar sua confiança no dia a dia. E sobre a dificuldade em aumentar a carteira de clientes, o que a gente pode pensar? Ofereça diferenciais, como atendimento humanizado, né? Eu falei no instante sobre um portfólio que você apresente, que é a avaliação, qual é a pautada, né? De que forma é pautada, quais são os passo a passo, qual a quantidade de sessões, o valor, né? O valor que eu falo é o valor do seu trabalho, não é o preço, né? Porque a gente precisa atrair clientes que queiram participar do seu processo avaliativo, e não porque você cobra mais barato, tá certo? Então, ou seja, isso vai aumentando a sua confiança também, te engajando aí na carreira, né? Então, divulgue casos de sucesso, então vejo que você já, né, uma avaliação que as pessoas têm dificuldade, né, de interpretar, de integrar dados, então, dentro das comunidades, dos colegas também, ou de acordo com sua própria rede social, né, de que como funciona, como você costuma trabalhar, né, no que você está embasando, apresente suas formações, apresente seus cursos, né, reposta a gente, inclusive, né, faz um print aí, reposta a gente, e aí você vai começando a ganhar autoridade, para que você possa começar a atrair clientes, né, e precificação e valorização do trabalho. Utilize o método do custo-hora para calcular preços justos. Então, muitas vezes Manuela falou, né, a gente já trocou cebola por avaliação. Mas isso é uma metáfora que a gente fala, por quê? Porque antes a gente calculava, né, como se fosse uma psicoterapia. Mas não, a avaliação psicológica é um outro serviço. Ela agrega muito mais, né, porque a gente construi documentos, a gente mensura em casa, a gente precisa investir em formação, a gente investe em material, nos instrumentos, né? E os instrumentos são caros, os instrumentos inicialmente podem ser caros, mas depois né, se você tiver uma bateria básica, uma bateria consistente, ela vai te permitir, por exemplo, avaliar 25 vezes pelo seu investimento inicial, né? Porque os blocos, geralmente, de respostas apresentam isso, as licenças para 25 folhas. Então, né, não sei se é caro, não, né, eu nem diria isso, mas é isso, né, a gente tem que aprender, então, a ter essa noção, né, a desenvolver, então. E aí você vai considerar todas essas despesas, o tempo, né, um aluguel, uma sala sublocada, né, uma licença seja online, de um instrumento online, né, para você verificar qual é a margem de lucro que você precisa ter. Você não precisa receber, no final das contas, quase nada, né? Então, a gente precisa calcular e se valorizar, viu? Crie pacotes ou propostas essenciais para atender demandas frequentes, como avaliações para empresas ou médicos. Então, é como eu falei, os portfólios, né? A gente pode, né, trabalhar com portfólio, você pode apresentar qual o domínio dos testes que você tem, quais são os instrumentos que você domina, e aí você vai te ganhando autoridade. Vai agregando valor, né, no seu serviço. Construir uma carreira de sucesso em avaliação psicológica exige mais do que conhecimento técnico. É necessário planejar, investir em habilidades, né, complementares, e mostrar ao mercado o valor do seu trabalho. Então, com dedicação, estratégia clara e uma mentalidade empreendedora, você pode alcançar reconhecimento. Você pode gerar impacto positivo e obter a valorização financeira e liberdade que a gente também merece, né? Então, assim, eu aplico meus testes, eu tenho um dia que eu aplico coletivamente, tenho um espaço para isso, e aí eu levo para minha casa e eu, né, vou ali gerenciando o meu tempo e gerenciando o meu momento, para que eu possa, então, transmitir, elaborar os documentos e transmitir depois os resultados, né? Agendar as entrevistas, então eu faço o gerenciamento da minha carreira, e é isso que você vai ter essa possibilidade também. Então, né, praticar, então, gente, a prática da avaliação psicológica é essencial, e ela é transformadora.
né? Eu digo que é uma cachaça. Quem realiza a avaliação psicológica, conta pra gente depois, se não é um vício, porque é apaixonante. É muito gostoso trabalhar com instrumentos, trabalhar com técnica, interpretar dados, produzir documentos e você apresentar depois, né? É satisfatório. Então, é hora de você, né, dividir, compartilhar e mostrar isso para o mundo também, certo? Que ela trouxe para gente na carreira de vocês? Não. E aí, eu te pergunto, se você continuar fazendo o que você sempre faz, onde que você vai estar daqui a um ano? Você vai estar no lugar que você quis? Sim? Não? E se você decidir mudar hoje, qual impacto positivo pode acontecer na sua vida se você decidir mudar hoje? Eu tenho certeza que vai ser muito, não é? Muito impacto. Essa Cibele e essa Manuela decidiram mudar, né? A gente saiu lá daquele lugar de insegurança, de medo, de falta de prática, de falta de teoria também, né? Porque a gente sai da faculdade sem saber, e viemos para esse lugar que a gente está hoje, no nosso meio do caminho, digamos assim, como eu mostrei lá no início da nossa apresentação, né? Porque a gente venceu o medo, a gente decidiu que a gente não queria ficar naquele lugar. E aí, você tem duas escolhas. Você pode tentar aplicar tudo sozinha e ir aprendendo aos poucos, cometendo erros, ajustando a sua rota, gastando muito mais tempo para alcançar os seus resultados. Ou você pode escolher trabalhar diretamente com a gente e garantir que você vai ter um suporte necessário para aprender técnicas eficazes de avaliação psicológica e se sobressair na sua profissão. Você está perguntando, mas como assim, Manuela? Calma, calma, que eu vou explicar para vocês. Ó, esse aqui é os níveis de acesso que você pode ter através da gente, tá? Para a gente. Aqui no Instagram, Avaliação Psicológica da Prática é o nível básico de acesso, onde a gente posta conteúdo sobre avaliação, né? Um conteúdo relevante de ensino para vocês e de trocas também, de conexão, de ensino, né? Da avaliação psicológica. Aqui é onde vocês estão, no workshop de avaliações psicológicas de alta performance. Vocês já deram um passo, né? Vocês já decidiram que vocês querem sair daquele lugar de insegurança, daquele lugar de não saber o que fazer, de como analisar um texto, de como realizar uma avaliação. Vocês já decidiram, vocês estão na frente aí, ó, de muitos psicólogos. E agora eu quero te convidar para você passar para o próximo nível, que é você conhecer e participar da nossa formação Psi Avança. Isso mesmo. A gente é um projeto que a gente vem assim idealizando e desenhando há muito tempo. E hoje, dia 24, a gente vai lançar esse projeto, tá bom? Quer dizer, amanhã, né, dia 24 de janeiro, a gente vai lançar esse projeto, tá bom? E o que que vai ser o Psi Avança? Gente, Psi Avança, ele é um programa completo e avançado em avaliação psicológica. Ele é desenvolvido para capacitar psicólogos a realizarem avaliações éticas, seguras e altamente profissionais em diversos contextos. Com uma abordagem prática e estratégica, a formação ela vai abranger desde o domínio técnico dos principais testes psicológicos até o passo a passo das avaliações nos principais contextos e também o desenvolvimento de habilidades empreendedoras para alavancar sua carreira. Isso mesmo, ou seja, um programa completo, tá bom? O que você vai ver, então? Eu quero mostrar para vocês o passo a passo, todo o cronograma do conteúdo programático, na verdade, do Psi Avança. Mas antes, eu quero mostrar esse QR Code que tem aí no cantinho da tela de vocês. Se você apontar o seu celular e clicar, ele vai te dar acesso a uma ficha de inscrição. Uma ficha de lista de espera, sabe? De uma pré-inscrição. Você tem interesse de vir com a gente, faz aí a sua inscrição, que a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos participar aí vou participar vocês aí do nosso cronograma, do nosso conteúdo, na verdade, programático. Primeiro módulo, o módulo 0, a gente vai falar sobre os conceitos básicos da avaliação psicológica.
Quais são as fontes fundamentais da informação? A gente vai aprender sobre entrevista, sobre observação, sobre testes psicológicos, sobre princípios éticos, né? Então, é aquela informação básica ali da avaliação psicológica. Depois, a gente vai passar para aplicar e interpretar testes psicológicos. Quais são os testes que a gente vai aprender aqui no PsiAvança? O teste palográfico, tá? O teste NeoPR, o PFISTER, o HTP, o Beta-3, o R1 Forma B, o R1, o BPA, o CTA, o TEA-CTA de TEALT, o TPIC-2, o TEM-R2, o MRV, o D2R, o IPETA e o TRI. Isso mesmo, são 16 testes psicológicos. Você vai aprender tudo sobre eles, desde a aplicação, a correção e a interpretação dos dados, tá bom? Depois, a gente vai ensinar também para você o passo a passo de como realizar avaliações psicológicas nesses contextos. Contexto do trânsito, da aviação, psicossocial, cirurgias, concurso, porte de armas, NRs, seleção e judiciário. Você vai aprender tudo, né? Quantas sessões eu devo fazer? Que teste eu devo usar? Que documento eu vou escrever? Qual é o modelo desse documento? A gente vai trazer também casos, né, para vocês, estudos de caso, para a gente poder debater aí nesses contextos, certo? Depois, a gente vai passar para a documentação psicológica. Como eu vou produzir os documentos de forma clara e objetiva, de acordo com a resolução? Você sabia que as maiores infrações éticas do profissional psicólogo têm a ver com os documentos que ele redige? Né, o psicólogo não sabe fazer documento, né? Ele não sabe fazer o documento adequadamente, assim como tem que ser feito, como a resolução exige. Um outro ponto da nossa formação, que além de uma formação, ela vai ser uma atualização. Então, durante o seu 1 ano de acesso, isso mesmo, você vai ter acesso 1 ano de todo o nosso conteúdo. Você vai também ter acesso, né, a qualquer atualização que venha acontecer no campo aí da avaliação psicológica. A gente vai trazer para vocês, tá bom? E o nosso último módulo é sobre mentalidade empreendedora e posicionamento no mercado. É precificação, networking e estratégias de marketing para psicólogos, certo? Então, tá aí o nosso conteúdo programático. O que você achou, Psi? Me conta. Super complexo, super completo, né? E olha só o que outros psicólogos que já fizeram cursos com a gente, né? Não a nossa formação, que vai ser a nossa primeiríssima turma, disseram sobre a gente, sobre os nossos cursos. Nossa, o curso foi muito importante para mim. Ele me ajudou muito a compreender a aplicação e a correção na prática, e dirimiu dúvidas que eu tinha sobre detalhes importantes que precisava me atentar no momento da mensuração de dados. Oi, eu gostei muito dos cursos e queria saber muito sobre outros testes. Muito obrigada, parabéns, estava tudo perfeito. Nossa, gostei muito, linguagem clara e objetiva. Excelente. Olhei também os materiais que vocês disponibilizaram e muito interessantes. Se planejarem cursos sobre outros testes além do palográfico, eu tenho interesse. Viu? Isso é o que o pessoal que já fez curso com a gente achou aí dos nossos cursos e da nossa didática. Agora eu quero falar com vocês sobre valores. Quanto que vai custar a nossa formação? Vocês viram lá o nosso conteúdo, não viram? Gente, só de teste psicológico são 16 testes. Vocês são psicólogos, vocês sabem quanto custa um curso de teste, não sabe? Pois é super caro. Então, o nosso preço de lançamento é R$ 997. Isso mesmo, R$ 997 para aquilo tudo de coisa que você viu. Ou você pode dividir em 12 parcelas de R$ 99,50, porque tem aí um acréscimo da onde a gente hospeda, né, o nosso teste, ou o nosso curso, certo? Gente, R$ 99,50, não é nem R$ 100. O que você compra hoje com R$ 100? Nem as blusinhas, né? As blusinhas da Shein famosas. A gente não compra mais por R$ 99. Pois é. Então, com 2 avaliações psicológicas que você faz aí para uma vasectomia, você paga o curso completo, dependendo aí da cidade que você tiver, né? Se você tiver em grande centro, que o preço é maior, você paga aí completamente
dependendo aí, em até uma avaliação, você já tem aí esse dinheiro, você já ganha de novo esse dinheiro, né? Você já consegue aí o seu investimento de volta, tá bom? E aí, me diz o que vocês acharam. Não esquece de completar aqui, colocar o QR Code para vocês fazerem a ficha de intenção, tá bom? Que a nossa equipe vai entrar. E também, no dia do lançamento, na hora do lançamento, você já pode acessar diretamente a página de vendas. Para quê? Para você não perder, sabe o quê? Os bônus que a gente vai dar para quem se inscrever logo. Então, para quem se inscrever logo de cara, os 2 primeiros inscritos vão ganhar uma supervisão com a gente. É isso mesmo, uma supervisão. E vai ganhar também um e-book que a gente preparou com muito carinho e, assim, muita dedicação dos mapas, chama e-book dos mapas dos testes psicológicos. Desculpa, o que é esse e-book, gente? A gente pegou todos os testes mais importantes e a gente fez um compilado deles e colocou nesse e-book. Lá você vai saber para que é esse teste, qual é a faixa etária, o que ele está avaliando, quando você deve utilizar ele. Tá? Ele traz assim, um panorama, um pequeno resumo do teste, para você saber e você ter ali um acesso rápido quando você quiser escolher, né? Estiver lá na fase de escolha dos instrumentos que você vai utilizar lá na sua avaliação, tá bom? E quem se inscrever nas primeiras 24 horas depois do lançamento, né? Nas 24 primeiras horas do lançamento, vai ganhar esse book, tá bom? Vai ganhar esse book do mapa dos testes psicológicos. Muita coisa legal, não é mesmo? Então, se eu fosse você, eu corria logo lá e garantia a sua vaga. Sim, porque as vagas também, elas são limitadas, tá bom? Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso workshop. Foram 3 dias, assim, de muito conteúdo, muito rico. A gente gostou muito da participação de vocês. A gente está muito feliz, né, de ter feito esse workshop com tanta dedicação. Tem sido dias, assim, muito intensos, né, de produção aqui no nosso escritório da avaliação psicológica. E queria dizer para vocês que logo, logo a gente também vai disponibilizar a apostila dessa terceira aula com as atividades que a gente falou que a gente ia disponibilizar durante a aula, tá bom? Espero vocês e aguardo vocês também lá no PC Avança. Tchau, tchau, pessoal!